me conhecem porque eu dou uma disciplina obrigatória, que é Métodos e Técnicas em Pesquisa, e esse semestre eu estou dando Conservação da Biodiversidade e Recursos Naturais, tá? Mas essa, como o Renato falou, essa é uma oportunidade um pouco diferente, porque eu vou poder falar um pouco mais do meu trabalho mesmo, né? Do que eu faço, como eu tenho interagido com outros pesquisadores dentro do mestrado, e isso talvez possa ajudar vocês a decidir também se, de repente, eu posso contribuir ou ajudar, de repente, alguns de vocês a decidirem o que vocês vão fazer para esse mestrado, né? Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha formação, bem rapidamente, para depois entrar nas minhas linhas de pesquisa e no que eu tenho feito, não só desde que eu entrei no mestrado, em 2016, mas desde quando eu me reconheço como uma pesquisadora, vamos dizer assim, tá? Então, como o Renato falou, eu tenho uma formação bem parecida com a da Mariana e a dele, né? Nós três nos formamos ali na UFRJ, em Ciências Biológicas, né? O bacharelado em Ciências Biológicas na UFRJ, ele é dividido em várias modalidades, então a gente acredita que nós três tenhamos nos formado dentro da modalidade de ecologia, né? Mas tem outras modalidades, tem biologia marinha, genética, botânica. Depois da minha graduação, eu fui diretamente para o mestrado, desenvolver um mestrado, também fiz o mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre lá na UFMG. Mantive a minha colaboração com o laboratório onde eu trabalho na UFRJ e fiz o meu mestrado, na verdade, a coleta de dados foi no Rio de Janeiro, e eu investiguei o efeito de fragmentação florestal, que foi um assunto que a gente viu ontem na minha aula. Efeito de fragmentação florestal sobre mamíferos, tá? Ali na região de Cachoeiras de Macacu e Guapimirim. Depois disso, eu passei um ano trabalhando lá na UFRJ como técnica, desenvolvendo uma metodologia para amostragem de mamíferos. E eu fui convidada em seguida para trabalhar na Fiocruz, para coordenar a parte técnica de um trabalho de fragmentação florestal. E aí lá eu trabalhei no Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios, que na época era coordenado pelo professor Paulo Sérgio D'Andrea. E dessa minha contribuição e participação lá surgiu a ideia de fazer o doutorado. E aí eu já estava lá trabalhando em outro projeto no Pantanal com mamíferos de médio porte, né, jaguatirica, cachorro do mato, coati, vendo não só a parte ecológica desses animais, mas também a parte de saúde e de parasitos. E aí, dentro desse outro projeto que eu estava inserida, lá na Fiocruz, surgiu a ideia de fazer o doutorado fora, né? E aí eu fiz o meu doutorado na Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Mas, de novo, desenvolvendo um trabalho ainda no Brasil, tá? No Pantanal. Então, eu investiguei a ecologia, a saúde, né? E a parasitologia desses animais que eu citei. Depois do meu doutorado, eu estava já vivendo fora do Brasil, na Holanda, por 6 meses, procurando emprego, e aí eu fui contratada pela Universidade de Plymouth, na Inglaterra, para ser professora em saúde e fisiologia animal. E trabalhei lá por 1 ano e meio, quase 2 anos, dando aula e fazendo pesquisa, sempre em colaboração com pesquisadores aqui do Brasil, né? Todos os colaboradores que eu trabalhei de alguma maneira ao longo da minha vida, na Fiocruz, no Fundão, na UFRJ, né? Mas aí depois de 2 anos eu resolvi voltar ao Brasil e já voltei para a Fiocruz, com uma bolsa do programa Jovens Talentos, para fazer um pós-doutorado. Trabalhei com fauna, de novo, fragmentação florestal, efeitos de fragmentação florestal, mas aí já no contexto de emergência de zoonoses, que são doenças que são transmissíveis, né, entre o homem e outros animais vertebrados, né? Então a gente tem, por exemplo, a própria Covid-19 é uma doença zoonótica, né? Ela tem origem animal e passou para o homem. Então eu estudava esse tipo de doença, inclusive vírus, né, hantavirose, lá na Fiocruz. Fiquei lá algum tempo trabalhando nesse projeto e depois eu fui contratada em 2016 aqui pela Veiga. E aí iniciei o meu trabalho lá aqui no mestrado profissional, né? Então, ao longo dessa minha carreira, o que aconteceu? Eu comecei como uma ecóloga e aí fui desviando um pouco para a área de parasitologia e saúde animal.
E hoje eu me vejo como uma pesquisadora que atua de maneira interdisciplinar, né? Multidisciplinar, tentando ligar, né, essas duas áreas tão distintas, que é a ecologia e a parasitologia, tá? Desenvolvendo trabalhos de ecologia de parasitos, descrevendo novas espécies de parasitos e, ao mesmo tempo, trabalhando com que agora eu comecei a trabalhar dentro da grande área de ciências ambientais, né, que envolvia outras coisas, né? Então, hoje eu tenho uma linha de atuação muito diversa, tem várias linhas de atuação, né, que é a ecologia, inclusive de parasitos, efeitos de impactos antrópicos na vida silvestre, né, através de fragmentação florestal e outros tipos de impacto, saúde, parasitologia de mamíferos e também inclui aí o problema de zoonoses, né, estudei algumas zoonoses que são as doenças que são transmissíveis, né, entre os animais que eu estava estudando, os roedores e o homem. E aí, já no mestrado, eu já começo a focar em alguns outros tipos de impactos antrópicos, tá? E já trabalhando também percepção humana, através de entrevistas. E eu vou falar um pouco mais, na verdade, sobre esse finalzinho aqui, que é o que eu acho que eu posso contribuir mais no momento, porque essas outras linhas são bem específicas, são mais seriam mais relacionadas a um mestrado acadêmico, digamos assim, né? E aqui mais um mestrado mesmo profissional, em ciências do meio ambiente, né? Como esse. Então, desde que eu entrei em 2016 na Veiga, eu orientei todos esses alunos aqui, sendo que o Bruno e a Nara são os que eu estou orientando agora, né? Então, inicialmente, eu orientei o Fernando, que, na verdade, ele era um aluno de uma outra docente que acabou deixando a instituição, então eu peguei o Fernando no meio do caminho. Ele queria trabalhar com peixes, né, ali na região de Cabo Frio, os epinefilídeos, né, que agora são serranídeos, que são o mero, o badejo, garopa, né? Então ele investigava os mapas de bordo dos navios, dos barcos, né, que voltavam e a gente vê quando cada espécie era capturada mais, e quais os tipos de apetrecho de pesca que eram mais eficazes para a captura de uma ou de outra espécie, como que variou, né, a pesca dessas espécies ao longo do tempo, enfim, fazer um trabalho bem legal, que já terminou, e a gente está tentando aí terminar a publicação, está um pouco atrasada para mandar para uma revista, né? O Benedito, a Norma e a Elza já foram alunos mais recentes. Benedito e Norma, eu vou falar muito do trabalho que eu desenvolvi com eles, que envolve impactos antrópicos em unidades de conservação em áreas urbanas, e aí envolve também entrevista, né, com os visitantes. A Elza trabalhou numa comunidade ali aqui na zona sul do Rio, em Morro Azul, e a percepção dessa comunidade em relação aos resíduos sólidos. Então, a gente trabalhou com entrevistas também, tá? E aí eu tenho algumas orientações. Orientei recentemente o Márcio, que foi aluno do professor Anderson, e a Lúcia, que foi aluna da Cecília Bueno. Lúcia trabalhou com educação ambiental. Márcio trabalhou com percepção da população da Tijuca sólidos, então um trabalho bem parecido com o da Elza. E a Nara. Vou falar um pouco do trabalho, principalmente do Bruno, que é uma coisa nova, que são... Bruno está tentando fazer o Círculo de Sustentabilidade da cidade do Rio de Janeiro, e Nara vai trabalhar também com percepção da população da Zona Oeste em relação a resíduos sólidos, tá? Então, falando um pouco desse trabalho da Norma e do Benedito sobre impactos antrópicos em unidade de conservação, né? Benedito trabalhou no Parque Estadual da Tiririca, que é ali bem entre Niterói e Maricá, tá? Uma unidade de conservação grande ali na Tiririca. E Norma trabalhou no Parque Natural Municipal Chico Mendes e no Marapendi, que são parques bem próximos um do outro, ali na região do Recreio da Barra, tá? Eles são, na verdade, ligados aqui por um canal que é chamado Canal das Taxas, que, em princípio, seria um corredor ecológico, mas eu estou com um trabalho agora começando de um aluno de graduação, a gente vai verificar se efetivamente é um corredor ecológico
pelo menos para os mamíferos. Então, Norma trabalhou nesses 2 parques, avaliando os impactos antrópicos desses parques e também não só os que ela foi mapeando ela mesma, mas também quais impactos os visitantes poderiam estar causando nesse parque. E aí, no caso dos visitantes, ela focou especificamente no Chico Mendes, né? As entrevistas ela fez especificamente no Chico Mendes, enquanto o mapeamento dos impactos ela fez nos 2 parques, tá? Então, focando um pouco nas entrevistas, né? Como que é um trabalho baseado em entrevistas? A gente fez um formulário de entrevista, onde a gente tinha os dados pessoais do entrevistado e fazia perguntas sobre a razão que a pessoa visitava o parque, com que frequência ela visitava o parque, quais as atividades que ela já fez dentro do parque, né? Acampar, piquenique, churrasco, várias atividades, quais dessas ela fez, e óbvio, dentro dessas aqui que a gente lista e pergunta, tem umas que são proibidas, né? A intenção é a gente tentar verificar ali se o visitante está fazendo alguma atividade proibida, né? Por incrível que pareça, não muitos, mas uma porcentagem que eu diria significativa acaba falando que faz essas atividades por desconhecimento, né? Não saber sem saber que era uma atividade proibida. A gente pergunta também o que eles já viram outros fazendo, né? É muito mais fácil o entrevistado falar, eu vi o fulano fazer isso, do que falar, eu fiz isso, né? Principalmente se for uma atividade proibida. Perguntamos sobre a postura deles durante a visita, o que eles fazem com o lixo, se eles gostam de cortar caminho por novos atalhos, se eles fumam, o que eles fazem com a guimba, né? Se eles conhecem a regra do parque, enfim, para saber como é o comportamento desses visitantes dentro do parque, tá? Para o Chico Mendes, essa informação é importante, porque Chico Mendes é um parque pequenininho, tem 40 hectares só, ele é todo cercado, então você não tem problemas que são muito mais significativos no Marapendi, por exemplo, invasão da área do parque, construção, caça, pesca, né? Ali o Chico Mendes ele é todo protegido, então a maior parte dos impactos que ele sofre realmente são na margem, de pessoas que jogam resíduos sólidos para dentro do parque, né? Claro, o corpo hídrico, que é poluído, né? Tanto no Chico Mendes quanto no Marapendi, mas mais ainda no Chico Mendes. Mas também os visitantes, né? Os visitantes e as atividades que eles fazem dentro desse parque são impactos importantes ali naquele parque que é mais ou menos protegido, né? De outros impactos. E aí os resultados que a gente encontrou. Bom, a gente encontrou que a maioria dos visitantes vai mesmo para ter um contato com a natureza, né? Embora alguns também estejam presentes lá para fazer atividade física, normalmente vão para as 2 coisas. E isso é uma pergunta interessante, porque a gente também queria investigar se, dependendo do motivo que a pessoa visitava o parque, se o impacto dela era maior ou não, né? Então, por exemplo, se a pessoa... Desculpa, aqui não é no... Eu vou começar pelo Parque da Tiririca, tá? O formulário foi bem parecido, foi basicamente o mesmo. A motivação da pessoa para visitar o parque pode definir se ela tem maior propensão ou não a causar algum impacto. Então, a gente queria saber, por exemplo, se pessoas que iam para o parque para ter contato com a natureza, de repente causariam menos impacto ao parque, né? Porque estão valorizando a natureza como o ambiente como um provedor de um serviço ambiental que eles consideram importante, que é o ter o contato, né, com a natureza e se sentir bem, né, o bem-estar. Tá, e aí a gente fez aí dividiu, né, a motivação das pessoas para visitar o parque e o quanto elas causavam de atividades permitidas e danosas, né? Então, contato com a natureza, do total que visitou, 26 pessoas, né, fizeram alguma atividade proibida ou danosa. Que atividade foi essa? São várias, né? Ou alimentaram algum animal, ou coletaram alguma planta ou animal da área, ou deixaram um resíduo sólido, ou abriram uma trilha, pegaram um atalho, ou acamparam, que também não é permitido, fizeram um churrasco, né? Então, ou jogavam a guimba no chão. Então, a gente fez esse levantamento e tentou relacionar, ver aí se tinha
alguma relação entre fazer mais ou menos atividades danosas e a motivação, o motivo para visitar o parque. E a gente efetivamente achou uma coisa interessante, que é pessoas que iam ao parque para ter contato com a natureza, para fazer oração, né? Um cunho religioso, né? Uma visita de cunho religioso, ou para fazer atividade física, elas faziam menos atividades danosas no parque do que as outras pessoas, do que pessoas que iam para lazer em geral, né? Ou em busca de tranquilidade e descanso, né? E aí, por que isso aconteceria, né? Bom, talvez as pessoas que valorizem a natureza, valorizem mais a natureza, tenham maior preocupação em não causar impactos, né? Mas o que foi interessante foi essa outra parte aqui. Por que pessoas que vão lá para fazer oração e atividade física causam menos impacto? E aí a gente acha, né, tem essa especulação, que como elas estão indo para fazer uma atividade muito focada, né, correr, por exemplo, ou ginástica, ou focar em oração, isso impede que ela acabe desenvolvendo a maior parte das atividades que a gente considera danosa no parque, né? Como, por exemplo, fazer a trilha abrindo um atalho, ou fazendo um churrasco, piquenique, ou coletando coisas do parque, porque elas estão focadas em atividades muito específicas, né, que muitas vezes impedem delas pararem para fazer alguma atividade que possa ser danosa, né? Então essa é uma explicação, mas é interessante isso, interessante esse tipo de resultado. Um outro resultado interessante que a gente viu tanto no Parque da Tiririca quanto no Parque Chico Mendes e também no trabalho da Elza e do Márcio, né, com resíduos sólidos, percepção da população de resíduos sólidos, que o grau de escolaridade também influencia no tipo de atividade que a pessoa está desenvolvendo, tá? Então, aqui é só para mostrar como que era o perfil do visitante em termos de grau de escolaridade, lá especificamente na Serra da Tiririca, tá? E a gente viu que quem tem grau de escolaridade maior, que está no ensino superior, né, cursando o ensino superior ou já terminou o ensino superior, desenvolve menos atividades danosas do que quem tem um ensino médio para baixo, né? E aí a gente atribui isso aí a maior possibilidade, probabilidade de contato com educação ambiental em algum grau, né? Por exemplo, até no ensino superior, a gente tem uma norma que fala da necessidade de você ter educação ambiental de maneira transdisciplinar nos cursos, né? Então, em algum momento, talvez eles tenham tido oportunidade de ter contato com algum tipo alguma faceta da educação ambiental e tenham se conscientizado. Eu vi isso acontecer já com conhecidos, pessoas que eu conheço, né? Pessoas que tinham uma atitude ao longo da vida e mais tarde, de acordo com o ensinamento que eles tiveram no nível superior, o contato com pessoas da área de educação ambiental e conservação mudaram completamente de atitude, né? Então é uma coisa que pode acontecer ao longo do tempo mesmo, independente da idade da pessoa, né? E principalmente se ela está crescendo em termos de grau de escolaridade, tá? E aí agora falando um pouco das atividades danosas, né, que foram vistas na Serra da Tiririca. A maior parte, que está cortado, mas eu posso falar, a maior número de vezes de danos de atividades danosas que foram verificadas foi a abertura de trilhas não permitidas, né, de atalhos, e resíduos sólidos deixados nas trilhas, tá? E aí depois vem acampamento, levar animal para passear, que também não é permitido, fazer churrasco, pescar, pichação, teve gente que falou isso, que fez pichação, que solta animais, que coleta animais ou plantas, né, alimenta, mas o que mais que mais desenvolvido foi a abertura de atalhos, ou seguir por atalhos não permitidos e deixar resíduos, tá? E isso corresponde, né, o total disso corresponde a 19% dos entrevistados. Então, 19% dos entrevistados, dos 300 e poucos entrevistados na Tiririca, causavam alguma atividade danosa ou proibida, tá? Dentro da Serra da Tiririca. Com relação ao Chico Mendes, o que a norma achou, né? Ela fez um formulário bem parecido com o que foi aplicado na Tiririca. Coisas que eram esperadas, né? A maior parte dos visitantes é sempre de áreas próximas, então vinha da Zona Oeste, né?
A maior parte tinha ensino superior, incompleto ou acima, que condiz com o perfil da população ali da Barra e do Recreio, né? Frequentava os parques, principalmente final de semana e feriado, isso é muito comum para todos os parques urbanos, né? Que é quando a pessoa está livre, né? Para fazer uma atividade de lazer, né? Aqui o perfil de idade das pessoas, interessante que a maior parte dos visitantes eram mulheres. A principal motivação foi contato com a natureza, que é normalmente a principal motivação de visita a parques, áreas protegidas. E, de novo, as atividades mais frequentes, né, proibidas e danosas, foi o uso de trilhas não oficiais e resíduos sólidos nas trilhas, tá? Mas também coleta de plantas e animais, presença de animais dentro do parque. E a gente aqui verificou, como lá na Tiririca, que o grau de escolaridade influenciou na frequência de atividades danosas, tá? Então, quem tinha um nível de escolaridade maior causava menos dessas atividades, causava com frequência menor, tá? No Parque Marapendi, aqui é o Chico Mendes, olha, pequenininho, tá vendo? Basicamente a lagoa ali, a lagoinha e uma vegetação em torno, 40 hectares. O Chico Mendes, o Marapendi já é bem grande. Aqui está o Chico Mendes, ó, Canal das Taxas. Marapendi é enorme, tanto que até tive que colocar aqui a imagem em duas fotos, né? Na verdade, aquilo ali tudo é um mosaico de áreas de conservação, de unidade de conservação. A gente, o Chico Mendes aqui, essa em amarela aqui, marcada em amarela, é o Marapendi. A gente tem algumas APAs, né, áreas de proteção, e tem o Nelson Mandela, que é o que está aqui em roxo, né, marcado em roxo. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se alguém está perguntando alguma coisa, né? Vocês estão escutando bem? Agora estamos, Nathalie. Antes não Então estava, era. melhorou bastante. Tá? Só deu um outro cortezinho, mas tá ótimo. Tá, eu acho que é porque estava aberta a minha câmera. Eu não reparei. Ah, é, Tá. verdade. Qualquer coisa pode interromper, porque às vezes eu estou dando a apresentação, fazendo a apresentação, não estou vendo o chat, tá? Tá bom, tem uma pergunta aqui. Ora, Fala. mas o Marapendi já perdeu uns 100 hectares, mais ou menos, desse mapa aí por causa do campo de golfe, né, da Olimpíada. O campo de golfe está aqui, tá vendo? É, já não está mais Já não no está. parque. Virou um O campo de golfe. Marapendi, o Marapendi, ele, acho que ele É, continuava aqui, ó. Ele continuava aqui, e é. aí tiraram essa parte e compensaram com alguma outra que eu não sei muito bem. Mas Chegaram a compensar, pelo menos? eu acho que sim. E ela Ah, vinha aqui, era uma região de mata aqui, ó, essa parte aqui, ó. é. Então, ficou uma interrupção aqui no parque. Ele acaba aqui e continua do outro lado. E aqui fica em verde, é uma APA, é área de proteção, mas não é Ah, tá. Então parque esse verde aqui é municipal. da APA. É, O campo tá na APA, então. o campo está na APA ainda. E tem essa parte toda aqui do canal Ah, também que é APA, tá? Então, nesse parque, a Norma também fez uma coisa interessante, que ela foi percorrendo aqui no Chico Mendes também, tá? Aqui eu botei só uma ilustração mesmo de uma das coisas que ela verificou, que foi resíduos sólidos nas trilhas, né? Então, ela percorreu o parque, as trilhas do parque, e também o entorno, né, dele, e foi mapeando os resíduos sólidos que ela encontrava nessas trilhas, tá? Ela fez isso também para outros impactos, como atalhos, espécies exóticas que ela conseguia verificar, né, principalmente de plantas. Então, ela foi registrando isso aqui. E aí a gente mandou isso para o parque, né? Falou, olha, aqui tem resíduo. Óbvio que como o Marapendi é muito grande, ela percorreu essa parte toda aqui da sede do Marapendi, e o resto ela foi em pontos estratégicos. Ela visitou pontos de conflito, né? Que já tinham sido pré-definidos no plano de manejo do parque. Então, por exemplo, o Clube dos Bombeiros, algumas é, é, áreas privadas, né, que estão dentro ou muito próximas, né, ao limite do parque, né? Então você vê aqui, por exemplo,
que o parque faz essas ondinhas aqui. Por que ele faz essas ondinhas? É porque aqui tem um clube, aqui tem outro, né? E são áreas privadas, então não poderiam estar dentro do parque, aí ficam fora. E aí eles ficam como áreas de monitoramento, mas não parte do parque em si, tá? Então ela viu o impacto que essas áreas tinham para dentro do parque. Muitas vezes você tinha, por exemplo, no condomínio Mandala, uma feirinha, e aí tinha animal exótico, gato, cachorro, que adentrava o parque, colocação de resíduos sólidos, e outros problemas, né, que essas áreas podem causar para o parque em si, né. Então ela fez esse mapeamento. Ela também fez aqui, ó, a gente na última parte da pesquisa, a gente pegou um barco e foi andando por dentro da Lagoa de Marapendi, vendo o que a gente conseguia ver por dentro da lagoa de impacto, né? Nas margens, né, do parque. E aí, óbvio, a gente foi também monitorando os pontos de pesca. Então, todos esses pontos vermelhos são pontos onde a gente viu pescador, né? Ou com tarrafa, com linha, pescando aqui na Lagoa de Marapendi, tá? A pesca, a Lagoa de Marapendi em si, se você olhar o mapa, ela não está dentro do Parque Municipal, né? É parte da APA. Então, não é dentro do parque, mas é parte da APA e a pesca tem que ser regulamentada, e não foi. Tanto a pesca ainda não foi regulamentada, nem o transporte que é feito pela Lagoa de Marapendi de balsa, né, que cruzam aqui frequentemente a lagoa para fazer movimento de pessoas, tá? Então, essas são atividades que têm que ser monitoradas. E a pesca, principalmente de tilápia, que é uma espécie exótica, né, que foi introduzida ali. Então, aqui também ela fez um panorama aqui dos impactos que ela verificou nos dois parques. Então, tem alguns impactos que são causados pelo próprio parque. A gente tem impactos negativos e positivos, né? É bom a gente falar disso. Impacto antrópico pode ser positivo ou negativo. Óbvio que ela está focando nos negativos, mas tinha alguns impactos que eram o próprio parque que causava. Por exemplo, serrar a árvore, cortar a árvore para fazer o manejo, né? E aí ela quantificou isso também. Mas também quantificou resíduos nas trilhas, manilhas aparentes, né? Tem pontos de esgoto, de lançamento de esgoto dentro dos parques, uma coisa que deveria ter já sido sanada, né? Condição, né, do muro, da cerca dos parques, a presença de atalhos, e assim sucessivamente. E aí as conclusões desse trabalho, né? O da norma eu já listei, assim, que esses parques urbanos, eles têm uma visitação intensa, porque estão localizados em áreas urbanas. Então, a visitação em si é um problema sério, né? É uma fonte de impacto significativa. E aí é importante a gente saber o perfil do visitante, as atividades que eles fazem, para a gente poder direcionar melhor as atividades de educação ambiental e também a preservação da fauna local, da fauna e da flora local, tá? E aí, os produtos, né? Vocês têm que fazer um produto nesse mestrado, além da dissertação, né? O que eles fizeram? O Benedito, ele fez um manual de mínimo impacto, que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Então, é basicamente um material de educação ambiental que orienta os visitantes, o que eles podem fazer, o que eles devem fazer, o que eles não podem fazer, né? Ele teve que fazer um relatório de pesquisa também, atrelado à licença, né, que ele pediu para trabalhar lá no parque. Ele fez também a apresentação dentro do simpósio de meio ambiente da Veiga e ganhou terceiro lugar, né, uma menção honrosa no trabalho que ele desenvolveu. E o artigo que a gente preparou recentemente foi aceito, tá? Então ele fez vários produtos, embora o produto da dissertação dele mesmo tenha sido do mestrado, né, tenha sido esse manual, tá? A Norma também fez um manual de boas práticas, mais focado não para o visitante do Marapendi, mas para a população do entorno, que vive no entorno, nos condomínios, né, que tem interface com o parque. Também fez um relatório de pesquisa, também está com um artigo aceito. E tem o segundo artigo que está sendo feito, né, em parceria com a professora Mariana agora. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou bonitinho o trabalho do Benedito, por exemplo. Ó, o manual dele é um manual em PDF, ficha catalográfica, né?
Ele teve 2 orientadores, o professor Diogo Loreto, que não é do curso, né, mas funcionou como segundo orientador de fora. E aí um manualzinho de conscientização, explica alguns conceitos importantes, né? Bem didático, né, para a população em geral. Fala um pouco sobre o parque, né, a fauna do parque, os problemas, tá vendo? Que ele foi verificando, né? E o que deve ser feito para minimizar esses impactos, tá? É isso. E o da norma também foi bem parecido, mas mais focado para o que eu falei, para a população que vive no entorno, né? Mostrando aqui, esse aqui é uma espécie que tem ali no Marapendi, que é uma espécie ameaçada, que é a lagartixa da praia, né? Também tem essa borboleta da praia, que também é uma espécie ameaçada ali do Marapendi. Aí mostra o parque, os outros parques, mostra que como que ele está, essa figura que eu mostrei para vocês, né? Os problemas, né? Espécie exótica, que é a foto de um gato doméstico que foi tirado dentro do parque por uma armadilha fotográfica, de uma outra pesquisa. Espécies exóticas como a espatódia, né? Qual o impacto que ela pode ter. E aí tem orientações aqui sobre empreendimentos que tem lá que precisam fazer restauração, né? Quais as plantas que eles devem usar, aí tem um manual que a gente indica qual que eles devem usar, e as regras do parque também, tá? Então, basicamente isso. Agora, falando um pouco do trabalho da Elza, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá ok, né, gente? Tá dando para escutar bem, né? Tá sim, Nathalie. Tá, Tá dando para escutar. tá. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Pode, faça. Eu conheço esses parques, tá lá na Barra da Tijuca. Inclusive, eu vou falar uma coisa para você. Quando era garoto, eu já pesquei nessas lagoas. Então, o que me chamou a atenção foram 2, 3 coisas aqui. A questão do esgoto, primeiro a questão do esgoto, né? Aquela região, quando eu conheci aquilo ali, eu devia ter uns 9, 10 anos, aquilo não tinha nada ali. E o que acontece no nosso município é que você paga esgoto, mas você não tem esgoto. Então, isso aí tinha que fazer, os órgãos tinham que fazer uma cobrança na SEDAI para fazer um cinturão de esgoto ali. Não tem jeito. Eu percebo que se joga muito esgoto naquilo ali e muita gente usa aquilo como lixeira. Quanto ao lixo dentro do parque, é questão de botar avisos dentro do parque com lixeiras. O pessoal é meio porquinho mesmo, tem. Eu sou curto e grosso. O pessoal é porco, joga copo de plástico. Quanto aos cachorros, eu acho que se o cara tiver um cachorro vacinado, entrar no parque com a focinheira e com a coleira, e ele recolhe o dejeto do cachorro, eu não vejo por que ele não vai poder entrar no parque com o cachorro. Tá? Soltar animais no parque é um hábito que eu percebo em todos os lugares que eu vou. Inclusive, eu estou aqui em Guapimirim, eu moro num condomínio aqui que é perto da reserva, perto da floresta aqui. E o que eu vejo mais daqui, o pessoal soltar gato aqui. Tá? Isso é muito comum mesmo. Inclusive, eu já conversei até com o síndico para caçar os gatos, mas o pessoal não concorda muito com isso. Isso é um fato. Tá? Eu nunca soltei gato aqui, porque eu não gosto de gato, mas o meu cachorro está aqui comigo. Então, se o cachorro for cuidado, vacinado, chipado, com carteira de atestado de vacinação, for com a coleira e a focinheira dele, se for um cachorro muito grande, eu não vejo nada demais o cachorro entrar no parque, desde que o dono recolha os dejetos do cachorro. Particularmente. Que na Europa você vê as pessoas no parque com cachorro. Mas aí é Europa, né? Aqui Porque no Brasil. você falou aí. Sabe uma coisa Aqui que no eu Brasil. percebi no Brasil é o seguinte: você raramente pode, e é uma coisa que me incomoda também, você raramente consegue criar
uma situação onde a pessoa pode fazer uma coisa desde que, entendeu? Ou pode ou não pode, porque ninguém respeita o desde que, né? Ah, você pode entrar com o cachorro desde que o cachorro esteja preso, vacinado, com focinheira. Não, ninguém vai fazer isso. Quem for entrar com o cachorro vai fugir, vai entrar no mato, vai perseguir o bicho, ou vai fazer, né, cocô. Então, é uma questão de educação, né? A população tem que ter um nível de educação mínimo para a gente poder abrir essas exceções e lapidar mais o que é permitido e o que não é. Então, acabam proibindo mesmo, que é mais fácil de Sim, monitorar. uma das coisas que me levou a estudar essa parte de ambiental foi justamente isso, foram as proibições que eu recebi a minha vida inteira quando eu trabalhava com isso. Algumas coisas são realmente que não precisavam ser desse jeito, mas porque não tem fiscalização adequada e a população não respeita, acaba sendo dessa maneira. Mas eu tenho observado isso também em várias áreas também. Passa a ser uma parte do costume da população mesmo de ter essa proibição, e até em outras situações, né? Se proibir alguma coisa, em vez de punir todo mundo, né? Focar em punir aquele que está fazendo a coisa errada. O pessoal prefere punir todo mundo do que punir quem está fazendo coisa errada. Eu vejo em qualquer lugar, eu aqui, eu tô na minha casa aqui, eu desço para a cidade, eu vejo coisas absurdas aqui. E é uma área de proteção ambiental. Tem uma APA aqui em Guapimirim, tem duas, por sinal. Tem a subida da serra e tem o pessoal chama de Pantanal, né? Que é que o é Pantanal daí, né? daí. Eu vejo absurdos aqui, pessoal da cidade, e pessoal ainda reclama, não, aqui é área de proteção ambiental, mas por que está jogando lixo no rio? Ah, mas o cara não sabe resposta, vai embora. É questão de educação mesmo. A gente tem uma educação muito fraca nisso, né? Mas vai melhorar. Vamos brigar para isso. Para isso nós estamos aqui. Não, realmente eu acho que a questão da qualidade da água nesses parques, ela é um dos principais, se não o principal impacto antrópico ali nesses dois parques. A gente chega na Lagoinha ou nesse final aqui, nesse finalzinho do Marapendi, a água tá imunda. E tem saída de esgoto aqui, tá? Tem saída de esgoto aqui. Manilha dentro do parque lançando esgoto direto aqui em Marapendi. Então, já não tem mais vida, por exemplo, não tem mais peixe aqui no Parque Chico Mendes, né? E é um lugar bonito, as pessoas visitam, mas a lagoa está completamente poluída, né? Pelo que vem aqui por esse canal, que é a única entrada de água do parque, né? Mas já veio o esgoto todo sendo lançado aqui, tem comunidades aqui perto, e vão lançando tudo mesmo, jogando lixo e vai tudo para cá e levado pelo Canal das Taxas, vai em última instância dar aqui dentro da Lagoa de Marapendi também. Então, eu fico pensando, né, já várias tiveram algumas tentativas aí de despoluição, programas de despoluição da Baía de Guanabara. Eu fico pensando, você não consegue despoluir uma lagoinha aqui dentro do Chico Mendes, imagine a Baía de Guanabara toda, né? Prova para mim que você consegue despoluir isso aqui, aí depois você faz um programa de despoluição da Baía de Guanabara. E o que acaba fazendo é que serve de motivo para roubar, né? Desviar dinheiro e roubar. Essa questão de ambiente, de poluição, por exemplo, eu moro no Grajaú, minha casa, meu apartamento é no Grajaú, tinha um canal ali chamado Canal de Jacó, que no passado, nos anos 30, 20, fornecia água para o Grajaú. Esse canal está totalmente poluído. Tá? Só para lembrar, quando eu era garoto, que a gente ia pescar aí na Barra, né? Você tinha robalo na lagoa. Robalo, tinha siris. Você tinha gente que pegava siri, guardava em viveiro para vender o siri para o pessoal que fosse pescar depois. Tinha colônia de pescador nessas lagoas. Tinha jacaré aí, tinha uma série de... Hoje em dia não tem nada. A última vez que eu tive aí, tem uns 4, 5 anos atrás, eu vi a lagoa totalmente morta. Parecia uma fossa. Hoje em dia não tem mais nada. Por incrível que pareça, se você for estudar a fauna de mamíferos ali da região, tem uns animais que você não imagina que ainda possam viver ali. Você tem paca, tem capivara a gente vê, né? Mas tem paca, Capivara eu vejo muito. Capivara é bem resistente, mas tem paca, tem o graxaim, que é a mão pelada, ainda tem tatu. Isso eu já vi também. Coati.
Coati, eu não vi ainda Coati aqui, no Marapendi. Coati tem muito aqui em Guapimirim. Tem, em Guapimirim tem, aqui não tem. E tem até um cachorro do mato, mas foi introduzido ali. Então tem uma fauna considerável ali para a situação que que o parque está, né? São uma fauna que está resistindo aí à condição. Não sei como, até quando, né? E jacaré ainda tem também, mas está tendo um problema sério porque a razão sexual dele está ficando muito desviada, acho que para macho, porque a temperatura está subindo, né? E o que define o sexo nesses animais é a temperatura. É igual a tartaruga. Então a tendência é que a população desapareça também, a médio prazo. E é uma espécie ameaçada, é o papo amarelo, né? Eu já vi. Lá tem bastante, o pessoal alimenta os animais ali no canal das taxas, né? Joga um monte de coisa para eles ali. Bom, mas aí agora... Oi, fala. Esse jacaré, ele tem... Se você for ali em... Onde é que é mesmo? Sulacap. Tem jacaré naqueles canais ali. Tem, ainda resistem. O bicho é resistente. Tem jacaré naqueles canais ali. Aí onde fica a academia da PM, o PQD do outro lado, Vila Militar. Tem jacaré ali naqueles canais ali. Você parado ali de manhã bem cedo ou de tarde, eles ficam ali tomando sol. Eu já vi. Bom, vou passar então para o trabalho da Elza, tá? Que é a Elza entrevistando o coordenador lá da Associação de Moradores, né? Aqui é o Morro Azul, ó, ele fica ali no Flamengo, uma comunidade inserida ali no Flamengo. Então, a Elza investigou gestão de resíduos sólidos lá no Morro Azul e também a percepção da comunidade sobre quais os danos, né, que esses resíduos, ou quais as vantagens, né, que pode se tirar também desses resíduos ali no Morro Azul, tá? Aqui é uma foto do Morro Azul. Ela também usou entrevistas, tá? Perguntou nível de escolaridade, renda, ocupação, qual a opinião da pessoa em relação ao lixo, né? Aqui a gente está usando o termo lixo porque resíduos sólidos é uma coisa muito acadêmica, né? Para perguntar para pessoas, fala o que você faz com o lixo, né? Com que frequência você se preocupa com o lixo? Você separa o lixo? O que você normalmente separa? Antes de jogar o lixo, você pensa se podia reutilizá-lo? Você se preocupa em não jogar lixo na rua, né? Hábitos gerais da população. Você sabe para onde vai o lixo? Você conhece algum programa de coleta seletiva na sua comunidade? Tem interesse em participar? Quem é o responsável por lidar com o lixo, a destinação final na sua comunidade? O que te motiva a reciclar, aproveitar, reaproveitar ou reutilizar? E o que te desmotiva? Então, na verdade, está fazendo uma investigação sobre a percepção da população em relação ao resíduo sólido, porque a partir daí você poder tomar decisões que sejam mais eficazes em relação à gestão, né, dos resíduos sólidos na comunidade. Então, lá é particularmente importante isso, porque ninguém sobe para ir recolher o lixo das pessoas. As pessoas é que descem com os saquinhos e jogam o lixo ali no final da comunidade. E a coleta é feita uma vez por semana, então, e não tem também a separação, não tem as lixeiras lá para o lixo ser separado, né? E também você pensa, a pessoa que vive numa comunidade com tantos desafios, né, vai pensar em separar o lixo, né? Como que fica isso, né? Então, ela começou investigando o perfil, né? E lá você tem uma boa parte da população aí, tem até uma boa parte que 20%, né, que tem ensino superior e até alguns com pós-graduação, tá? Mas a maioria aí tem o ensino fundamental, médio, né? Até médio técnico. A renda familiar também, até 2 salários mínimos, 24. Tem uma porcentagem que tem até uma renda familiar alta. A maioria prefere não responder, não saiu aqui, tá? Isso aqui é que prefere não responder. Então, as pessoas têm um receio grande em falar quanto elas ganham, né? Isso é normal em entrevistas. Deixa eu ver se aparece aqui o prefere não responder. Prefere não responder, tá vendo? A situação ocupacional, a maior parte estava empregada, apesar da crise, né? Mas tinha aí os 23% desempregado, uma parte não responde. E aí a gente tem uma escala, a gente criou, na verdade, pegou de um outro artigo, uma escala de conscientização ambiental. Então, as perguntas são feitas e aí tem 4 opções.
que vão de preocupação maior até sem preocupação com a questão ambiental. E a partir dessas perguntas, a gente consegue criar um índice de conscientização ambiental para a população em geral, tá? Que no final eu já adianto que deu preocupação intermediária. Então, você tem aí praticamente metade da população ali do Morro Azul com algum grau de conscientização ambiental, a outra metade sem grau, sem muita conscientização. E aí isso também ajuda a direcionar as atividades de educação ambiental. Funciona? Né? Com que grau uma atividade de educação ambiental, um programa de reciclagem, funcionaria numa comunidade dessa? Se a comunidade não tem nenhum interesse, né? Não tem nenhum grau de conscientização ambiental, ou se já tem algum grau, se isso faz alguma diferença. Então, de novo, tentando direcionar mesmo futuramente atividades de educação ambiental e gestão do resíduo sólido na comunidade, né? E isso pode, obviamente, ser utilizado como modelo para outras comunidades, que são têm basicamente o mesmo perfil, né, em termos de coleta dos resíduos, né? Então, a gente vê aí, ó, algumas vezes e todas as vezes. Então, tem uma boa porcentagem das pessoas que, pelo menos algumas vezes, se preocupa com a quantidade de lixo que ela está gerando, né? Ou se preocupa em não jogar lixo na rua, né? O que é também bem... Tudo bem que aqui pode ter até algum... A pessoa, às vezes, sabe que é uma atividade que não é legal, né? Tem consciência e acaba mentindo. Então, tem um viés aqui, mas uma boa porcentagem diz que todas as vezes, ou pelo menos algumas vezes, se preocupa em não jogar lixo na rua, tá? Você separa o lixo, que pode ser reciclado, todas as vezes, algumas vezes. E aí, óbvio que não é todo o resíduo sólido, né? A pessoa está focando naquele que, de alguma forma, pode trazer algum retorno econômico, por exemplo, né? Um caso é o óleo. Separa o óleo porque tinha ali uma colaboração com uma empresa que vinha buscar o óleo, né, de cozinha usado e dava um retorno financeiro para isso, ou alumínio, né, ou vidro, enfim. Mas tem aí uma porcentagem que separa o lixo, ou algum resíduo, né, pelo menos. Materiais que são separados, aí você tem aí produtos comercializados em embalagens de vidro, metálicas ou em vidro, separam bastante. E óleos lubrificantes, né? Acho que é a parte que não está aparecendo, mas também entra aqui a parte do óleo, tá? Antes de jogar lixo em sua residência, você pensa em como reutilizá-lo? Aí uma boa parte também, um pouco mais da metade, pensa pelo menos algumas vezes, né, em reutilizá-lo. E os materiais recicláveis de interesse, óleo e alumínio, tá vendo? No topo aqui, ó. E aí, quando a gente começa a perguntar sobre quem eles acham que é responsável pela destinação final do rio, a maior parte fala própria população ou a prefeitura, né? Mais de 50% acha que é responsabilidade da prefeitura ou da própria população. E desconhece que o fabricante, o vendedor, também tem uma responsabilidade aí dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Considerando a logística reversa, de recolher também algumas desses resíduos, né, que são gerados. Razão para participar de projetos de gestão de resíduos, né? Por que eles participariam de um projeto, né, que fosse implantado lá? Para aprender e para ajudar a comunidade, foi as principais razões, mas também a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, você vai ver que o retorno financeiro é uma coisa que é importante, tá? Aqui, receber o que te motivaria a reciclar, reaproveitar, receber uma recompensa financeira, né? Ser exemplo e receber uma recompensa financeira. E o que desmotivaria? Dificuldade em encontrar pontos de coleta. Realmente, o único ponto de coleta é o que tem no final da comunidade, lá embaixo, né? E esse ponto de coleta já não dispõe da separação, da coleta separada, né? Falta de tempo. E aí outras razões, né? Então, assim, quando a gente vê esse resultado, a gente percebe que é uma comunidade que dá para implantar um programa de educação ambiental, de separação de resíduos. Esse programa ele deve focar nos resíduos que podem trazer alguma recompensa também financeira para a população.
né? E o primeiro passo é você dispor do local onde a pessoa possa separar e colocar esses resíduos separadamente. Porque se não tem isso, fica difícil. Eu morava em Niterói até ano passado, não tinha coleta seletiva no meu prédio. Então ninguém fazia, todo mundo juntava o lixo todo e jogava fora. Aí eu separava o lixo, levava ali no mercado extra que tinha ali perto, que tinha uma caçamba, separava o plástico, o vidro, o papelão. Aí depois eles extinguiram aquele ponto de coleta seletiva. E aí, basicamente, você já não tinha nenhum outro local ali para descartar. Eu separava o lixo de 2 em 2 semanas. Quando eu ia na Fiocruz, eu descartava no lixo da coleta seletiva da Fiocruz. Então, o poder público ele tem uma importância muito grande nessa parte, né? Se não adianta você ter conscientização ecológica, se para você fazer o que tem que ser feito, você tem que nadar contra a maré, né? Pegar o teu lixo, teu resíduo, colocar no carro e dirigir 30 quilômetros para poder jogar o lixo no local correto, né? Jogar o resíduo, descartar o resíduo de maneira correta. Então, o poder público tem uma importância enorme nisso, a gente tem que cobrar muito. A gente sabe que no Brasil, a coleta seletiva ela é muito incipiente, muito mesmo. Não adianta dizer que nós somos... o Brasil está crescendo economicamente, não é o caso agora, mas sempre tem essa citação que a gente está crescendo economicamente. Não adianta crescer economicamente se, como cidadão, a gente continua subdesenvolvido, né? Tratando as minorias com discriminação, descuidando do meio ambiente, colocando o meio ambiente como pauta nem secundária, terciária. Vocês viram aí a notícia que está correndo agora, o chefe do gestor do parque ali, esqueci o nome do parque aqui. A Mariana já fez trabalho lá, né, Mariana? Um gestor do parque é uma pessoa... Nathalie, Oi. eu ia falar exatamente isso. É o Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos. Eu ia falar exatamente isso. Pode falar. Aqui, o gestor que foi nomeado acho que ele é copiador, né? Operador de máquina copiadora. Operador de máquina copiadora. Como é que você pode ter um gestor de uma unidade de conservação urbana importante dessa, que tem vários conflitos ali, que a Mariana mesmo sabe melhor do que eu? Uma pessoa que não tem experiência nenhuma. E a gente vê isso acontecendo em várias unidades de conservação no Rio de Janeiro, né? A mudança é feita periodicamente, você tem... O gestor sai, entra outro, o gestor sai, entra outro, e nunca é uma pessoa da área. Alguns são até muito receptivos, né? Porque sabem que não conhecem nada, então acabam deixando os pesquisadores entrarem, fazerem o seu trabalho, ou confiam no conhecimento de algum subgestor que é da área, mas não é o ideal. É uma posição de gestão importante de uma unidade de conservação que traz diversos serviços ecossistêmicos para a população, mas ainda assim o meio ambiente é visto como de importância secundária, né? Utilizado como moeda de troca, de favor. A gente vê isso em todos os níveis de organização da sociedade, desde o nível municipal até o nível estadual e até o nível federal, né? O que a gente está vendo agora. Então, e por incrível que pareça, a pauta de saúde também, eu tive a oportunidade de lecionar uma disciplina na graduação, que foi Saúde Pública e Saúde Coletiva, e eu estudei bastante sobre isso. Pauta de saúde também sempre foi moeda de troca. Volta e meia você tem aí, colocado aí num cargo de confiança, chefe do INCA, diretor do INCA, pessoas que não são da área, não conhecem nada sobre o assunto, né? Então, a gente tem que mudar isso aí. Saúde e meio ambiente são pautas essenciais, não podem ser tratadas dessa maneira, não. Então, as conclusões do trabalho da ELSA é que a população do Morro Azul ali, ela tem um certo grau de preocupação com a condição ambiental e tratamento dos resíduos, está disposta a participar de um programa de gestão de resíduos, mas falta conhecimento e falta envolvimento do poder público ali, tá? Não adianta se querer conscientizar a população das comunidades se você não fornece o mínimo a eles, que é a coleta seletiva ali, e um programa de educação ambiental. Alguma coisa que traga, inclusive, retorno mesmo financeiro para a população ali, principalmente na área
nessa época de pandemia, aí, onde tanta gente está ficando desempregada e sem dinheiro, né? Alguma pergunta, gente? Vou mudar um pouco o tema agora aqui. Eu tenho uma. Uma Diga. pergunta não, só um comentário, né? Eu percebo essa questão com as pilhas. O Porque descarte de eu pilhas. E de antigamente lâmpadas também. eu tinha lâmpada também. Eu tinha um vidro que eu botava todas as pilhas ali dentro e levava para o ponto de descarte. Que tinham 2 na Tijuca, na Praça São Pena. Tiraram um, depois tiraram o outro. Hoje em dia, o que eu faço? O meu prédio tem, onde eu moro, tem coleta seletiva, eu ponho junto com o lixo seletivo. Eu separo todo o lixo que, na minha opinião, é descartável, põe em saco separado, na quarta-feira passo o caminhão e levo. Mas a dificuldade de você descartar é difícil, até para locais mais como Grajaú, Tijuca, você não encontra local para descartar. É difícil mesmo, é difícil mesmo. Eu também faço isso, eu separo e eu levo para a Fiocruz, que eu sei que na Fiocruz tem uma caixinha de descarte. Mas não é fácil. Até na escola que eu dou aula, tinha um ponto de coleta de pilha, mas tiraram. E às vezes, eu vou te falar, às vezes tem lá, em Niterói eu vi isso acontecer, já vi gente comentando lá também. Tem lá as lixeiras todas bonitinhas, você bota tudo separado, e quando o lixeiro chega, ele joga tudo junto e joga fora tudo junto. Eu vou tentar, depois dessa pandemia aí, maluca, eu vou tentar ressuscitar isso lá na escola. Vou, inclusive, usar o argumento que eu estou tendo daqui para isso. Conversar com a diretora, conversar com o coordenador. Nem que eu compre a latinha e ponha lá. Porque tem muita pilha, usa muita pilha. Uma outra questão importante que envolve a saúde também é o descarte de medicamentos. Você quer descartar um medicamento, você não tem onde descartar. Não tem onde descartar. Então, deveria também ter. Hã? Eu jogo no vaso. Então, a maior parte das pessoas joga medicamento no vaso, mas isso é prejudicial ao meio ambiente, porque você tem antibióticos jogando e selecionando, você está selecionando patógenos, né, na água, né, no ambiente. E até pouco tempo atrás tinha uma farmácia, que me falou, era Pacheco. Pacheco não, é a Drogaria Raia que recolhe. Tá? Mas recolhe de vez em quando, né? Então, nem sempre tem paciência para ela descartar. Isso é um assunto, outro assunto sério também que merece um estudo. Quando você pega o exemplo de outros países, por exemplo, Inglaterra, você tem lá as lixeiras na frente de cada rua ou de cada... Geralmente 2 pontos ou 3 pontos por cada rua, né? Tem as diferentes lixeiras lá para descarte, e aí na tampa da lixeira vem dizendo o que pode ser descartado ali, Eu como sei, deve ser já tive lá. descartado, né? E se você, por acaso, descartar errado e for pego, você paga a multa, e paga mesmo. É uma multa carinha, tá? Pois é. Então, o pessoal separa mesmo. Tem a separação mesmo. Não, já tive lá, eu sei como é que é. Tem a lixeira tudo separado. Tem... Até que eles reduziram muito a lixeira por causa de atentado. Mas as principais continuam em cima. O metrô, por exemplo, é um saco plástico que tem. Tá? Se for em grandes locais, assim, locais de, por exemplo, estação de trem, você não encontra a lixeira, não tem. Tem aquele saco plástico. E tem cidade lá que, por exemplo, a lixeira não pode nem ficar aberta. Por exemplo, eu fui numa cidade uma vez que tem um aviso lá, não deixa a lixeira aberta. Multa não sei quantas libras, tantos pounds, né? Não me lembro agora o valor. Porque lá tem aquelas gaivotas, elas vão no lixo, fazem uma confusão tremenda. A lixeira tem que estar fechada. Você tem que botar o lixo certo no lugar certo e deixar a lixeira fechada. Se você deixar aberta e as gaivotas fizer bagunça, você é multado. E uma senhora com uma multa. É mesmo. Isso eu já vi. Então, precisa um pouco mesmo, um pouco não, muito, né? Precisa de educação ambiental, precisa de envolvimento do poder público e precisa também de fiscalização e multa, porque tem uma porcentagem da população, não importa o quão educado, quão desenvolvido socialmente
em termos de educacionais, o país tem sempre uma população, uma percentagem ali, uns 3, 4% da população, que não vai fazer a coisa certa. E para essa população, essa faixa da população, o que serve mesmo é multa e, dependendo do que for, cadeia. É o que vai funcionar. Então tem que ter fiscalização mesmo. Bom, então já vou acelerar um pouco, porque acho que o meu tempo já está acabando. Vou falar um pouco do trabalho do Bruno, né? O Bruno está um pouco atrasado, estou até preocupada, mas a intenção dele é fazer o Círculo de Sustentabilidade para a cidade do Rio de Janeiro. Né? O Círculo de Sustentabilidade é uma abordagem que tenta verificar essas 4 dimensões aqui, ecologia, economia, política e cultura, né? E cada dimensão tem uma série de subtemas, né? O quão sustentável a cidade ou povoado, né, serve para várias escalas, em relação a essas 4 dimensões. Então, você pega ecologia, por exemplo, quão sustentável é a cidade em termos de utilização da água, qualidade do ar, da fauna e da flora, da infraestrutura e do transporte, de emissão, né, de gases e geração de resíduos, né? E essa pesquisa é feita com base em entrevistar profissionais de cada uma dessas dimensões e subdimensões, e essas entrevistas são, obviamente, quando você faz com profissionais, né, pessoas que são da área, não precisa ser, na verdade, acadêmico, pode ser até uma pessoa que vive na região, que está engajada dentro daquela dimensão, mas não tem uma formação necessariamente, né, mas tem mais campo, experiência. Qual é a visão dela em relação àquela dimensão, numa escala que vai de muito bom, vibrante, até criticamente ruim. E óbvio com embasamento aí científico, né, de dados coletados mesmo. Se espera que a pessoa tenha dados coletados sobre não coletados, né, mas tem um conhecimento aprofundado daquela dimensão. E aí o resultado final é isso aqui, é um círculo onde você tem as 4 dimensões da sustentabilidade e mostrando cada um dos subtemas dentro daquela dimensão o quão sustentável a cidade ou a região quando é verde e maior, quer dizer que é mais sustentável, quando é vermelho e menorzinho, quer dizer que tem que muito melhorar, tá? Então, ele está tentando fazer isso, a gente vai selecionar as pessoas, né, de cada uma das dimensões, mandar um questionário. No total, são 196 perguntas, então, um questionário bem extenso, né, considerando todos os 4 subtemas, 4 dimensões e cada subtema, tá? E sempre que possível, a gente vai ter a resposta com base em conhecimento científico, para depois ter esse círculo pronto, tá? Então, por exemplo, dentro do domínio ecologia, subdomínio materiais e energia, você tem aí perguntas que você poderia fazer, por exemplo, nos seguintes aspectos. Qual a disponibilidade e abundância desses materiais e energia na cidade? Né? Como que é o solo e a fertilidade, os minerais e metais, de onde você coleta esses minerais? Como é a eletricidade e o gás que você usa? Qual é a fonte? É sustentável, não é? Né? E assim sucessivamente. E aí eu trouxe 2 círculos aqui de 2 cidades, um é Melbourne, que é esse aqui, e essa aqui é do círculo da cidade de São Paulo, tá? Então, aí você vê que tem alguns pontos, considerando São Paulo, tem alguns pontos que são bons, né? Mas tem alguns pontos que precisam melhorar bastante, né? Aqui não ficou muito claro qual se refere, né? Dentro do ecologia, acredito eu que essa ordem aqui seja a ordem que está aqui, então... esse segundo ruim seria a construção e assentamentos, né, que precisa melhorar muito. Espaços e locais também, enfim. Você tem esse círculo e é um resultado bem prático, né, porque baseado nesse círculo você consegue verificar efetivamente quais as subtemas dentro de cada domínio que precisam de mais atenção, tá? Bom, no mestrado são esses os trabalhos que eu tenho desenvolvido, né? Tenho dado bastante foco em trabalhos com entrevistas, tá? Que são trabalhos que você consegue fazer relativamente rápido, né? Dentro do período de 2 anos, e as análises são relativamente simples. Mas lógico que, como vocês viram a minha formação, eu tenho bastante experiência em outras áreas também mais acadêmicas, né? Então, eu vou mostrar rapidamente alguns trabalhos mais
voltados para a área mesmo acadêmica e não profissional, né? Por exemplo, eu tenho alunos de graduação, vão publicar um artigo, espero eu em breve, avaliar o perfil parasitológico das populações em situação de rua no centro do Rio de Janeiro. Então, eles coletaram fezes de pessoas em situação de rua do ambiente, que é o aluno, coitado, coletando aqui, para avaliar o perfil parasitológico dessa população. Então, quais parasitas as populações tinham, né? E como que elas estão pegando, provavelmente, esses parasitas, né? Então, a questão de saúde pública aí, que também se encaixaria dentro das ciências ambientais, tá? Com a professora Cecília, eu tenho desenvolvido muitos trabalhos em dieta de mamíferos com os animais atropelados, que a gente recupera da BR-040 e da RJ-122. Então, aqui tem uma onça parda que foi atropelada. E aí eu tenho alunos que a gente faz a necrópsia desses animais, recupera o conteúdo do estômago e do intestino, e aí vai triando esse conteúdo e ver o que o animal comeu, né? Para conhecer melhor sobre a biologia dele, né? Muitas vezes a gente acha, inclusive, materiais estranhos, como vidro, né? Significando aí que a presença humana, o impacto antrópico tem né? A atividade humana tem um impacto antrópico diretamente na biologia do bicho, no que ele está comendo, né? E aí, como parte desse aproveitamento desses animais atropelados, a gente também investiga quais os parasitas que eles têm. Então, tenho alunos, por exemplo, trabalhando com... Esse aqui é uma aluna que agora já não é mais aluna, ela já é doutora, já pesquisadora mesmo, consolidada e inclusive foi professora temporária na UFRJ. Ela pega esses animais que a gente recupera, pega os eumintos, os parasitas dos animais atropelados, que é um cachorro do mato, né? E identifica. Então, aqui é só um exemplo de um trabalho. A Ana Paula pegou esses eumintos que eu coletei de um animal que a gente encontrou morto no Pantanal durante o meu doutorado. E aí tudo que está aqui é o intestino do animal aberto, e que tudo branquinho é uma espécie de acantocéfalo, que é um euminto parasito, tá? E aí é uma espécie nova, ela fez a microscopia de varredura, tá vendo? Que é o corpo do animal, os ganchos dele, enfia essa cabeça aqui de gancho dentro do intestino do animal, e aí fica lá estabelecido, muitas vezes causa uma ulceração e até pode ter ruptura, tá? Então, é uma espécie nova. Volta e meia a gente acha uma espécie nova porque ninguém estuda, né, na verdade, parasito desses animais. É um campo pouco desenvolvido, tá? E eu também trabalho muito com armadilhas fotográficas, né? Então, tem, por exemplo, um trabalho começando lá no Chico Mendes e adentrando para o Marapendi também, com armadilha fotográfica. Então, vou mostrar para vocês aqui um vídeo de uma paca lá do Parque Marapendi, ó. Então, essa armadilha, ela está filma durante 30 segundos, e aí você vê a paca andando lá, ela pega o filme, né? E aí, com isso, a gente pode fazer levantamento de fauna, dos animais, ver qual é a fauna que está ali, se tem espécie exótica ou não, onde eles estão ocorrendo. Tem um trabalho em colaboração com a professora Cecília Bueno e o professor Tarré numa agrofloresta, para saber quais os animais mamíferos, né, que estão visitando a agrofloresta. Então, tem bastante trabalho, assim, em áreas diversas, né? Então, eu vejo meu caminho, assim, começando na ecologia com mamíferos e diversificando para uma gama enorme de diferentes trabalhos, mas, na maioria das vezes, mantendo foco em mamíferos e dentro do mestrado na parte de entrevistas e percepção mesmo da população. E aqui, só para finalizar, alguns outros trabalhos que saíram esse ano que não se encaixam nesse trabalho, nessas perspectivas que eu mostrei. Então, tem também trabalhos com fragmentação florestal, que são um pouco resquício do meu mestrado aí. Então, esse trabalho aqui foi publicado esse ano, inclusive o professor Renato está nele também. Tenho colaboração também com a professora Rita Bianchi, da Unesp, trabalhando com animais exóticos, né, o cão, e como ele pode interferir na fauna local de áreas protegidas, usando armadilha fotográfica, tá? E também contribuindo com dados, né, coletados principalmente com armadilhas fotográficas para mapear espécies exóticas ou espécies nativas também, nesses trabalhos que a gente chama de data papers. São trabalhos que envolvem muitos autores,
cedendo dados de ocorrência de animais para poder mapear em grande escala, escala regional, às vezes até continental, a ocorrência de animais, sejam exóticos ou nativos, tá? E aí é isso, gente. Acho que foi uma apresentação bem extensa. Foi até engraçado que ontem eu comecei a preparar, falei, nossa, a minha apresentação vai ser super curta, né? Não sei o que eu vou falar que possa agradar. E aí, conforme eu fui escrevendo, eu falei, nossa, vai ficar muito grande. Vai ficar muito grande, porque eu queria falar de tudo e dessa diversificação dentro da minha área, das minhas áreas de atuação. E acho que agora deu para dar a vocês assim uma ideia do meu perfil, né? Multidisciplinar, interdisciplinar, tá? Então, estou à disposição a perguntas aí, quem quiser perguntar alguma coisa. Estou à disposição para ajudar também no desenvolvimento de qualquer trabalho que eu possa, né, ajudar aí para o trabalho de vocês dentro do mestrado, tá?